Olá, pessoal, tudo bom? Aqui tudo ótimo. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso podcast. Eu, Joyce Elisa, estou com a Érica Lima. Oi, Érica, tudo bom? Oi, Joyce. Oi, pessoal, tudo bem? E com o Jefferson Orlando. Tudo bom, Jefferson? Olá, Joyce. Olá, Érica. Olá, pessoal do Somos Todos Mestres. Tudo bem com vocês? Gente, esperamos que esteja tudo ótimo. Então, hoje a gente está trazendo um assunto diferente. Nós vamos falar sobre o sagrado feminino. Acredito que muitas mulheres já devem ter ouvido falar sobre esse assunto, um pouco por alto, algumas um pouco mais profundamente, outras participando desse movimento. E hoje a gente traz um pouquinho do que a gente conhece, né, para quem não conhece, conhecer um pouco mais, e trazer uma consciência sobre o que nós somos como mulheres, sobre as nossas características, os nossos potenciais, e como sermos felizes em sermos mulheres. Ultimamente tem sido um movimento assim na minha vida, muitas sincronicidades têm me guiado para esse caminho. Primeiro começou comigo, com experiências pessoais minhas, descobertas que eu ia fazendo sobre mim, sobre a minha sexualidade, sobre a minha energia, sobre o meu corpo mesmo, né, de mulher, como me amar como mulher. E à medida que eu ia descobrindo essas coisas, eu sentia de compartilhar isso. Então hoje eu estou seguindo esse caminho. Inclusive estou fazendo algumas vivências, né, específicas na lua cheia e só para mulheres, e está assim rendendo experiências maravilhosas com outras mulheres. Então hoje a gente vai trazer um pouquinho de tudo isso para vocês aqui. Bom, vamos começar, né, falando sobre o que é esse sagrado feminino. O que seria isso? Será que é uma religião? Será que é uma forma de vida, um estilo? Na verdade é um resgate. O que eu entendo disso é que é um resgate. Para mim, pelo menos foi assim. É a gente voltar a se valorizar. O que acontece é que a nossa história, né, falando das mulheres, porque a gente ficou durante muito tempo sendo, como se fala, sendo podada, né, sendo assim, submissa, várias questões em relação à sociedade, né, em relação à religiosidade, enfim. Então, o que foi acontecendo? A mulher é como se ela tivesse perdido o potencial natural dela, né? Qual é o potencial natural da mulher? Intuição, conexão com a natureza, conexão com a lua, enfim, tem uma série de coisas que são nossas, né, como mulheres. Então, isso foi se perdendo, né, as nossas potencialidades foram se perdendo por conta dessa submissão. E aí, recentemente, né, começou, pelo que eu sei, né, na década lá de 50, 60, as mulheres foram tomando força novamente, se rebelando, né, de uma certa forma contra o sistema, que era até então muito machista, né, muito pautado nos valores masculinos e não nos femininos. E então elas começaram a sair do casulo, né, a querer conquistar, a querer ir em frente, estudar, ter uma formação, se reafirmar na sociedade. E a partir disso isso vem evoluindo. E hoje, né, o que eu enxergo é que além das conquistas na sociedade, a gente está retomando os nossos potenciais naturais, né, que são esses que eu falei. Então, é uma lembrança, na verdade, e é uma forma que a gente tem de se fortalecer, né, fortalecer a nossa essência feminina e passar a usá-la no nosso dia a dia. Tanto no dia a dia material, né, de trabalho, de casa, enfim, do viver aqui na Terra, quanto também a nossa parte etérea, né, a nossa parte de conexão espiritual. Então, é muito gostoso, né, essa lembrança, esse aprendizado, e a gente se descobre mais, se ama mais, e também tem essa coisa muito bonita da conexão com as outras mulheres, porque o sagrado feminino traz muito isso, né, do respeitar o sagrado da outra mulher que está ao seu lado, ou das mulheres que estão ali numa vivência com você, das mulheres que trabalham com você, que vivem em família com você. Tem esse resgate da honra, né, que é muito bonito, muito profundo. Eu vou passar agora para a Érica. Érica, você quer compartilhar alguma coisa sobre o sagrado feminino? O que você sente sobre o assunto? Sim. Joyce, esse termo eu ouvi logo quando comecei a me aprofundar um pouco mais, né, sobre a espiritualidade em si, sobre a expansão consciencial. A princípio eu não entendia muito bem o que era o termo, porque é algo bem subjetivo mesmo.
Eu acho que você explicou de uma forma, você trouxe uma definição para o termo de uma forma muito fluida. Parabéns, porque se a gente vai, é sério, porque a gente vai procurar na internet definição do que é o sagrado feminino, por ser algo ainda tão subjetivo, porque está muito relacionado ao que você falou de trazer, aflorar novamente essa questão do sagrado mesmo, de tudo que é sagrado, ser feminino, que fica muito subjetivo para a pessoa colocar isso em palavras, né? E quando eu fui pesquisar sobre o tema, sobre o que significava, vinha muitos textos, né, em sites na internet de uma forma muito subjetiva. Mas o que eu consegui compreender foi exatamente o que você falou, da gente amar o nosso corpo, amarmos, sermos mulheres. Porque essa questão da gente ter sido, das mulheres, né, terem sido podadas no seu potencial, na sua força de não poder votar, não poder falar. Mulheres no passado não podiam falar, só podiam falar se o marido permitir. Eu tô falando no passado, que é o nosso passado do Brasil e o nosso passado enquanto a gente ainda tem certo conhecimento, que é muito dos Estados Unidos, porque a gente tem muita influência de filme e tal, mas aqui na Finlândia eu passei por uma situação uns 2 meses atrás que me surpreendeu. 2 meses não, deve ter 1 mês mais ou menos, que a gente foi aqui no consulado resolver algumas questões de documentação, e quando a gente chegou lá, tinha uma mocinha, né, para atender a gente, 2 cadeiras. E enquanto ela estava respondendo algumas coisas pro Vitor, eu fui lendo um aviso que tinha assim do lado. Gente, estava escrito lá, aqui, eu achei lindo, maravilhoso, mas para vocês verem o quanto ainda tem essa questão do podar a mulher, né, do podar o feminino, alguns países. Estava escrito lá que aqui as mulheres pensam e falam por si só. Então, você não precisa falar pela mulher, pode deixar que ela fala por ela mesma. Pode deixar que ela vai responder. Gente, foi incrível. Por quê? O que eu observei é porque aqui recebe muitas pessoas de países tipo Afeganistão, países que ainda tem muito... Árabes, né? Recebe muitos árabes aqui, eu vejo. Países que ainda tem muito essa religião de que as mulheres ainda não têm esse poder que a gente está recuperando, né? Sim. E aí a gente vê, inclusive, disso, de tipo, ainda até hoje as mulheres ainda não podem, entre aspas, falar, né? Se vai em algum lugar, o marido que vai responder por ela, não ela responder por si própria. A ponto de ter que colocar um aviso. Nossa, e estava escrito, aqui na Finlândia, estava escrito exatamente isso, aqui na Finlândia as mulheres falam por si só. Elas respondem pelas próprias questões. Então, você pode responder por si mesma, mulher. Sabe? Eu fiquei, gente, que incrível. Uau! Porque é uma coisa que eu também ia ficar maravilhada se eu lesse uma frase dessa. E é uma coisa que a gente se assusta também, né? Porque a gente não vivencia isso. Mas o lindo que tem do sagrado feminino é a questão da gente ir além. De que os nossos direitos não são só a gente voltar a falar por si só, a votar, a ter os direitos de ter os mesmos salários, de ter os mesmos cargos em empresas, o que for, mas também do que a Joyce está falando, de todos os nossos poderes internos, que está muito relacionado ao feminino e que também foi perdido ao longo do tempo. Eu falo por mim mesma, eu não gostava de menstruar. Eu detestava quando eu chegava no meu período de menstruação, porque eu não sabia me conectar com a minha força interna nesse período. E como eu só negava isso, a gente aceita ou a gente nega. Como eu só negava a parte do feminino em mim e achava que era horrível e que eu só ficava com muita dor de cabeça eu ficava com dor de cabeça de ir parar em hospital. Mas eu não conseguia perceber que a minha dor de cabeça não estava relacionada à minha menstruação, mas estava relacionada à vida que eu tinha escolhido para mim. Eu estava numa vida totalmente estressante que não tinha nada a ver com o que eu tinha me programado para vir fazer num corpo feminino. E muito provavelmente, Érica, só para dar um adendo, essa coisa de exceder, né, o seu limite, porque na época que a gente está menstruando, é uma época de reclusão, de interiorização.
Por isso que é uma época muito boa também pra gente começar a explorar, porque a gente entra em contato com o nosso íntimo, com a nossa intuição. Então é maravilhoso a gente explorar isso, né? E é o que eu noto hoje em dia, que quando eu vou começando a entrar no período menstrual, se eu estou bem, se minha parte energética está bem, se eu estou fluida, gente, é um momento assim de intuições gigantescas. Você tem vários insights, várias ideias assim. E vários dos projetos que você começa a trabalhar depois são nesses períodos. E se você não tá bem, você percebe muito quando chega no período menstrual. Porque quando chega nesse período, você nota que dá um pouquinho de dor de cabeça, você fica esquisita, você não fica tão bem. Aí você fala, e você nota, você observa, gente, realmente, esse mês não foi tão tranquilo. Eu não me cuidei tão bem quanto no mês passado. É um momento que, se a gente olha com o sagrado... com esse olhar de algo sagrado, a gente observa que é realmente muito lindo e muito sagrado. Porque é um momento que a gente tem, principalmente esse momento do nosso período, assim, dos ciclos, é um momento que nos traz uma amostragem de como a gente está internamente. De como estão os nossos corpos mais sutis. E tudo aflora aqui no corpo físico, principalmente nesse período da menstruação. E eu quis falar desse período, do momento do ciclo, porque era algo que eu detestava. A ponto, como eu ia parar em hospital, o que ela vai fazer nessa encarnação? Ah, beleza, trabalhar com espiritualidade, com intuição, vai usar muita intuição. Então vá com a intuição a 1000. Aí chega aqui, o que a gente faz? Vai entrar numa empresa corporativa onde você não tem que estar com a intuição a 1000, não. Você tem que fechar a sua intuição a 0. Total, né? Tem que estar a 1000 o seu racional. Fica com a razão ali a 1000. E o resto você tranca dentro de algum lugar aí dentro de você. E aí, quando eu chegava nesses períodos que nos mostra como que a gente realmente está, se a gente está bem com a gente mesmo, se a gente está bem com as nossas escolhas, eu quase morria de dor. E aí eu parei de menstruar, fui na ginecologista, a gente tentou vários tratamentos e nenhum dava certo. Ela falou, Érica, então o jeito é parar de menstruar. Eu tomava remédio anticoncepcional direto. Eu não menstruava mais. E assim eu fiquei durante uns 3 anos. E logo quando eu saí aí eu achava que eu tava ótima. Que beleza, né? Agora eu não sinto mais nada. Aí quando eu saí do trabalho, eu falei, quer saber? Chega, eu não vou mais ficar tomando esse remédio. Aí eu parei, porque eu tomava justamente porque eu não conseguia trabalhar bem nessa época. E aí eu parei. E foi logo em seguida começou a acontecer as diversas situações do meu despertar, da expansão. E aí eu falei, e foi quando eu comecei a observar a questão do feminino. E do quanto é sagrado a gente trazer esse feminino de novo, aflorar, né? É mais ou menos isso que eu tenho para comentar sobre o sagrado feminino. Legal, Érica. O sagrado, né? Porque sagrado feminino, essa coisa do honrar, do respeitar a nossa natureza feminina, é simplesmente isso, né? Pra mim, Jefferson, só fechando, Oi, desculpa te interromper, mas só fechando, eu vejo que pra mim a questão do sagrado feminino é eu me aceitar o feminino. Isso. Porque eu acho que a gente ficou durante tantos anos sendo tão oprimidas, a questão do feminino na sociedade, e ainda né? A gente vê muitos governos trazendo à tona essa questão de cuidar das meninas, para que elas cresçam independentes. Então, eu vejo que é a gente se aceitar no feminino e não olhar com raiva ou com tipo, nossa, que saco, por que nasci assim? Por que isso acontece comigo? Que ainda vejo acontecendo com algumas mulheres que eu conheço, algumas meninas ainda se sentem assim. Sim. É isso. Obrigada, Érica. Legal. Jefferson, você quer compartilhar sua visão masculina sobre o sagrado feminino? Muito interessante isso. Bom, antes de mais nada, meninas, vocês foram muito profundas, assim, foram muito verdadeiras. Antes da gente começar aqui a gravar, eu estava falando com a Joyce. Quem não sabe, né, a Érica mora lá na Finlândia, né, então é um pouquinho distante da gente aqui fisicamente. Infelizmente, então... por enquanto. Infelizmente. E aí eu estava falando com a Joyce da gente
Ela falou que nos últimos meses ela está com um chamado, né, do Sagrado Feminino. E eu já falei para ela que no começo do ano, no final do ano passado, para o começo desse ano, eu estava pensando em fazer algumas vivências com o sagrado masculino, mas não excluindo as mulheres do sagrado masculino, né? Mas sim, é claro que você vai ter um envolvimento só para homens, né? E no caso, que nem a Joyce está falando, que ela está fazendo vivências no sagrado feminino só para mulheres, nas meditações da lua cheia, isso, né? Isso. Não que não poderia haver um sagrado masculino só para homens, que eu acho que também precisa, né? Porque aí eu vou estar falando do gênero sexual que eu me encontro nessa encarnação. Eu quero fazer um link sobre isso. Mas também da gente fazer um encontro, a gente tem alguns projetos, eu e a Joyce, pela proximidade física, de fazer encontros juntos, né? Sobre missão de alma, vidas passadas, né? E a gente poderia fazer um do sagrado feminino e do sagrado masculino. Sim. Seria bem legal. E o que eu posso trazer? Interessante, porque as duas falaram sobre o resgate, né? Então, o que um homem pode falar sobre o sagrado feminino? Parece que, esse cara está deslocado desse assunto porque está como homem nessa, né? Bom, primeiro o seguinte, aqui em São Paulo, como eu atendo no consultório, e eu fico quase que a semana inteira no consultório, 90% das pessoas que eu atendo são mulheres. Então, entendam, 90% são mulheres. Não é 90% são homens e 10% mulheres. Claro que é uma estatística aproximada, eu não fico fazendo lá, agora deu 90%,01, não é isso. Mas é uma média, mais ou menos. 90, 80 e poucos por cento. A parte restante são os homens. E a metade dessa parte restante de homens que eu atendo, uma parte é homossexual. Ou seja, tem o sagrado feminino ali no gênero masculino. Sim. Né? Então, ou seja, eu lido com o sagrado feminino, com as mulheres, todo dia há vários anos. E entendo tudo isso que vocês falaram. E como que é importante você resgatar, essa que é a palavra. A palavra, acho que a palavra principal é resgate, porque vocês duas falaram sobre isso. Então, resgatar o que o espírito traz para o gênero que está ocupando hoje. Isso é importante entender. Porque eu sempre coloco o cenário reencarnacionista, porque eu sou reencarnacionista. Sim. Então, essa encarnação está com mulher. Mas será que é, mulher? É um espírito. É isso que eu ia falar, não é nem mulher nem homem. Exatamente. Não tem exatamente, sexo, né? Érica. Exatamente. Então, quando a pessoa se vê no tratamento, se vê em outras encarnações, conduzido pelos mentores espirituais, você acha que essa pessoa que hoje está com mulher só viveu como mulher? É interessante. Em algum outro momento, assim, eu posso contar, porque ia ser muito tempo. Mas uns 2 casos assim, que eu pude pegar, onde que as mulheres viveram encarnações como homens, e mulheres hoje muito assim, numa linha mais ferrenha, assim, do feminismo, ou do feminismo, né? Que tem diferença, né, entre os termos, né? Sim. E que em outras encarnações como homens não se saíram bem. Sabe, é interessante olhar assim, o contexto completo, e aí ela vai comparando, ela vai entendendo algumas coisas nessa encarnação. Eu posso afirmar, e isso diante das minhas experiências
pelas regressões terapêuticas, que o melhor momento da humanidade, no contexto das mulheres, o melhor momento é agora. Nunca as mulheres tiveram tão à frente de suas intuições, de seus sentimentos, das suas opiniões, das suas expressões, das suas atitudes, das suas participações, como agora. Antes, as mulheres praticamente eram só objetos, eram raríssimas situações que as mulheres tinham um impacto significativo na vida, na sociedade. Isso estou falando diante das reencarnações e os tempos que já se passaram. Uhum. Então, hoje ainda, com tantas coisas ainda que as mulheres têm que provar, têm que superar, têm que fazer melhor do que os homens, e ainda tem que buscar o reconhecimento, igual que seja essas buscas, ainda é o melhor momento que as mulheres estão tendo, né? Assim como também a humanidade, né? Se a gente olhar os tempos de hoje, sim, como um todo, né? Como um todo, exatamente. As pessoas falam, nossa, esse mundo está muito maluco, que as pessoas estão fazendo isso, que não sei o que lá. Olha, gente, esse é o melhor momento da humanidade. Tirando, assim, coisas que se falam de Atlântida, se fala de Lemúria, né? São coisas que algumas pessoas têm como mitos, né? Como coisas que não aconteceram, né? Ou que realmente estão datadas, assim, absolutamente distantes do que a evolução da humanidade vem acontecendo, né? Então, a gente poderia pegar, assim, o que estaria mais próximo e palpável seria pegar, tipo, a Índia antiga, a China antiga, e pegar o Egito antigo, né? Nem vou falar da Grécia antiga, que não faz tanto tempo, assim, né? Por incrível que pareça, né? Mas pegar, assim, 5, 4, 6 mil anos antes de Cristo, assim, né? Então, você vai pegar ali uma fase áurea, né? Depois, você pode ver que todas essas fases áureas tem a decadência, né? Tem a destruição daqueles conceitos, daquela sociedade, né? Então, não sei, não posso dizer que nós estamos no áureo do século XXI, mas tecnologicamente sim, muitas vezes as pessoas confundem tecnologia com evolução humana, desenvolvimento tecnológico da ciência como desenvolvimento da humanidade, né, das suas relações, né, são coisas totalmente diferentes. E como a Érica também falou, é interessante que ainda hoje tem coisas de séculos e séculos atrás. Há poucos meses atrás, a Arábia Saudita aprovou lá nas leis do país que as mulheres podiam tirar carteira de motorista, né, de habilitação. Há pouquíssimos meses atrás, porque as mulheres eram proibidas de dirigir, né? Não estamos falando de uma coisa de muito tempo, estamos falando de meses atrás, né? Então, uma pergunta interessante por que será, e eu sempre faço isso porque eu sou reencarnacionista, é um negócio que não é comum das pessoas fazerem, né? Porque elas estão muito conectada com aqui e agora. Eu também estou, mas a diferença é que eu faço isso simultaneamente com outras coisas. Por que será que aquele espírito ou aqueles espíritos foram precisar encarnar naqueles países, principalmente os árabes, com contextos de opressão ao gênero sexual feminino, né? Alguma razão tem. Ninguém encaixa no lugar errado, né? Então, interessante como que ainda a humanidade tem que passar por uma série de coisas, e eu entendo o seguinte, e isso eu vim observando nas regressões, assim, que eu acho que valeria assim para eu encerrar aqui a minha parte. A experiência como mulher, encarnar como mulher, é totalmente diferente isso de homem, né? Se bem que às vezes eu acho que tem algumas mulheres que
se deixam levar pelo contexto machista, né, que é o dominante ainda, né, tanto que perdem um pouco a origem do sagrado feminino. Sim, é o que acontece com a maioria. Eu acho que não é nem porque as mulheres se deixam levar pelo machismo. Eu acho que o machismo é algo que ainda... Acho não, isso eu afirmo. O machismo é algo que ainda existe tão forte no inconsciente coletivo que, sem perceber, homens e mulheres estão sendo machistas e estão deixando de honrar o seu sagrado, tanto feminino quanto masculino, por conta do machismo, que ainda, infelizmente, ainda é forte no inconsciente coletivo. Sim. Sim. Sem dúvida nenhuma, não tem como não dizer que o machismo impera na nossa sociedade, não só aqui na América do Sul, como no mundo inteiro. Exatamente. É inquestionável isso, né? E isso tem que ser mudado. Tem que ser equilibrado. Isso e precisa ser mudado porque tá claro que não deu certo. Tá claro que não deu certo. Mas quem sabe, né, ainda se dá tempo ainda de mudar isso sem que as coisas fiquem tão ruins, né? Graças a Deus existem as mulheres aí para salvar a humanidade, né? Eu acho que tem esse lance aí de salvar. É só não virar uma rivalidade de quem é melhor, quem é pior. Aí eu acho que fica a mesma coisa. Né? Mas a minha opinião, assim, para encerrar, é que as mulheres têm o espírito, quando encaixa como mulher, ele é um acelerador na evolução espiritual. É diferente dos homens. Não que ser homem é fácil, tá? Vocês não estão como homem, vocês vão saber nesse Tem momento, os desafios também, exatamente, né? Tem os desafios que a gente poderia falar de sagrado masculino e outras coisas aí, tipo, e é legal fazer de uma vivência, né, porque as pessoas estão lá, né, tem o lance do presente e o virtual, mas a minha opinião, as mulheres o espírito como mulher consegue dar uma acelerada no processo, então eu vejo como uma bênção. Para as mulheres não é fácil, por isso que eu acredito, tá, é uma crença minha, diante das minhas experiências, que para a mulher, o espírito como mulher sai na frente do homem. Porque está numa engenharia, né, um veículo muito mais complexo do que o homem, absolutamente mais complexo. Está aí o relato da Érica em relação à menstruação, né? As mulheres podem gerar vida, são portais que trazem espírito de outras dimensões e materializam eles. É um negócio muito louco. Não tenho filhos nessa encarnação, ok? Tá? Mas é um negócio muito louco, é algo muito complexo. Então, o veículo das mulheres exige muito mais coisas para o espírito. Na minha opinião, é algo que realmente dá um upgrade no final das contas, quando desencarnar para o espírito. É claro, se a mulher não se deixar, ou não se abater, ou não ser engolida por todo esse contexto e tantos outros, não só machistas, né, mas da vida. Né? Então, ser mulher é uma bênção e um grande desafio para você dar um salto, um super pulo na tua evolução espiritual, na fritada dos ovos ali, lá no finalzinho, quando desencarnar, né? A Eriquinha estava falando que compraram uma cachorrinha, né? A gente ganhou a Nina. Ganhou, então está com uma filhinha em casa e já está sentindo o impacto do que é ter um filho pequenininho, ainda mesmo sendo um cachorrinho, uma cachorrinha. E aí a Joyce com 2 filhos, né, a Belinha e o filho maior, né, que hoje já não está mais dando tanto trabalho, né. Então, mais ou menos, está na adolescência, dá trabalho. Quando não dá trabalho, né? Quando que não dá? Os pais não pensaram nisso, né. Então, assim, a gente não estava aqui, né? Então, honrar os nossos pais que, em algum momento, pensaram em fazer isso, ou não pensaram e fizeram.
a gente chegou, né? Porque ter filhos não é fácil, né? Então, sei lá, que essa seria a minha parte. Espero ter contribuído. Muito legal, Jefferson, sua visão reencarnacionista sobre o assunto, né? Relacionar essa coisa da vivência momentânea, trazendo esses potenciais, né? Eu só queria adicionar uma coisa sobre o sagrado feminino, esse resgate que a gente está falando. Porque o que acontece? Hoje em dia, há décadas, né? Isso está acontecendo de uma forma muito forte. A mulher, ela está buscando seu espaço na sociedade, né? Isso falando de coisas físicas, materiais, rotineiras do dia a dia. Então, o que acontece? A mulher, ela tem que, de certa forma, adquirir características masculinas para conseguir ganhar um certo espaço, para conseguir ganhar atenção masculina. Eu digo isso porque, no meio corporativo, por exemplo, foi o grande exemplo que eu tive na minha vida. Talvez o Jefferson e a Erika confirmem também. Quem eram as mulheres que mais se destacavam? De uma forma geral, não estou, né, ali dizendo que todo mundo era dessa forma, mas pelo que eu via, mulheres que se destacavam, mulheres que eram líderes, né, coordenadoras, gerentes, diretoras, eram mulheres que, de certa forma, tinham características mais masculinas. E foi feita, inclusive, uma pesquisa por vários órgãos aqui do Brasil, agora eu não lembro os nomes, mas assim, a pesquisa era o seguinte, se perguntava, né, para vários gestores, para pessoas que trabalhavam no meio corporativo, qual que seria uma mulher ideal para ser uma diretora de empresa. No final das contas, era praticamente um homem, porque inclusive as aparências físicas... Tinha que ter barba, né? Tinha que ter barba. Praticamente, só faltava a barba, porque assim... A pessoa, até fisicamente, segundo a pesquisa, né, dizia que a pessoa tinha que ser, a mulher, né, tinha que ter uma estatura, né, maior, tinha que ter um tamanho, né, assim, maior. Podia ter curvas. A impostação da voz tinha que ser uma voz mais grave para que ela ganhasse a atenção das outras pessoas. Olha só que loucura. Então, o que eu vejo? Que, assim, está sendo muito válido esse espaço que a gente está ganhando na sociedade novamente, mas é aí que entra o sagrado feminino. Da gente... Não perder a identidade, né? Não perder a nossa identidade, exatamente. Da gente conquistar o nosso espaço sendo nós mulheres. Sendo mulher. Inclusive tem aquela frase que é muito usada, lute como uma garota. Não lute como um garoto. Né? Use os seus potenciais internos como mulher. Então, não é feio e não é menos ser sensível, ser intuitiva, ser amorosa. É aí que está o nosso verdadeiro poder. Que a gente, nessa vida, como o Jefferson muito bem explicou, está explorando. Né? Por que a maioria das pessoas que seguem uma expansão consciencial, que seguem tratamentos, que nem terapia reencarnacionista com Jefferson, os atendimentos conosco, né, Erika? Porque a maioria são mulheres. Porque a gente tem essa conexão muito forte com o sutil, com a intuição, então a gente se sente muito mais propensa, né, muito mais próxima do que não é material. Inclusive para quem procura também, né, que são as mulheres, sentem esse chamado, entre aspas, de uma forma muito mais forte do que um homem, né? E aí que eu acho que tem um lance que aí a gente poderia fazer também na nossa vivência, que é isso, né, é resgatar nos homens, por exemplo, no sagrado masculino, essa conexão da intuição, da sensibilidade, do sentir, do se emocionar, né? Ainda a busca por esse autoconhecimento, autodesenvolvimento, o desenvolvimento da espiritualidade, né, espiritualizar-se, ainda está muito ligado ao gênero feminino. Tem muito homem sofrendo, porque não está com essa conexão, e está tentando, entrou também nessa formatação machista. Você entendeu? Entrou nessa vibe, nessa vibe negativa, né? Tá perdendo sua característica. Não é problema o homem ser sensível, né? Ou ter a sua espiritualidade, a sua intuição, sua sensibilidade. E assim como eu tinha falado, e a Joyce confirmou, as mulheres ficarem atentas para não entrar
se transformar e entrar no perfil machista, se deixarem influenciar, entendeu? Ou umas são engolidas e outras se deixam. E aí entram nesse caminho, acabam sendo bem-sucedidas. É inegável dizer que hoje, eu trabalhei, por exemplo, hoje uma das maiores empresas de sistemas do mundo, a maioria, eu vou ser sincero, a maioria da parte de coordenação ou gerência que eu peguei, eu acho que eu diria que 50% eram mulheres. Os meus imediatos, eles eram mulheres. Então, ou seja, hoje o mercado, você tem muito executivo, você tem executivas, você tem coordenadores, você tem gerentes, você tem diretoras, você tem primeiras ministras. A mulher mais poderosa da Europa é uma mulher, a primeira ministra que está há anos à frente da Alemanha. Você tem a primeira ministra na Inglaterra, né? Você tem... Aqui na Finlândia também é uma mulher, que ganhou no último ano agora, no final do ano passado. Tempos atrás, a gente teve uma presidente, né, do Brasil, então, ou seja, que ficou 5, quase 6 anos na frente do país inteiro. Então, assim, as coisas notadamente mudaram, tá? Mas tem que perceber o quanto a mulher precisa estar atenta e não perder o seu sagrado feminino. E nem os homens se deixar perder também o outro lado que tem o sagrado feminino também no homem. Sim, eu acho que a busca... As mulheres também têm um sagrado masculino também. Sim, porque, lembrar, nós somos espíritos, gente. Não entra nessa vibe maluca de querer, tipo, quem é melhor, quem não é. Não, de forma alguma. É dividir, né? Porque tem muita gente que leva uma batalha, e não é assim, gente. Não é assim, pelo menos na minha opinião. Mas eu acho que você está muito certo, eu concordo também, Jefferson, de não perder essa identidade. O que eu vejo, assim, a mulher, o resgate da mulher hoje em dia, qual é? Resgatar o seu lado feminino, né? De confiar no seu lado feminino. E o resgate do homem é se conectar com esse lado feminino. Isso, né? Muito bom. É isso que eu vejo que está acontecendo, né? Desses movimentos de redescoberta. Então, acho que assim, a gente seguir dessa forma, se reconectando com a nossa essência, eu acho que por aí é um caminho muito tranquilo, né? Porque a gente está seguindo a nossa natureza, a gente está dando vazão à nossa natureza. Como o Jefferson falou, a parte dos homens, eu não posso ser sensível, eu não posso chorar, eu não posso mostrar o que eu estou sentindo, né? Mas isso é uma coisa natural, todos nós temos sentimentos, todos nós, em algum momento, vamos fraquejar, vamos ser sensíveis. Então, o que eu vejo, assim, né, dessa busca do sagrado masculino é de equilibrar esse masculino com o feminino. Não existe só o masculino, né? Tem essa parte feminina também. E aqui eu vou deixar uma indicação, que é, assim, uma pessoa que eu admiro demais, que é o Gustavo Tanaka. Inclusive, o Jefferson participou de uma vivência, né, Jefferson, com Gustavo Tanaka, que é o Brotherhood, são grupos que ele vai montando para entender o sagrado masculino. Então ele fala muito disso, né, de resgatar essa parte feminina dentro do masculino, que até então está sendo totalmente negada. Então, eu achei muito bonito, em uma das vivências ele trouxe um amigo dele, que ele fez nesse caminho, né, e o amigo é florista, ele trabalha com flores. E foi um verdadeiro desafio para ele trabalhar com flores, porque todo mundo achava que não estava muito certo isso. Como que um homem vai trabalhar com flor, cheirando flor, fazendo buquê? Não pode, isso é coisa de mulher, né? Mas ele sentia isso muito forte, esse chamado, ele gostava muito daquilo, e não era por causa que ele fazia aquilo que ele era menos homem. Então o Gustavo se inspirou muito nessa história, trouxe ele para uma das vivências, e aí no final da vivência eles montavam buquês. Ai, que lindo. Eu achei muito lindo, e aí todo mundo tirou fotos, homens, né, segurando seus buquês ali, muito orgulhosos, né, de dar essa vazão para essa parte feminina que também existe no homem. Então é uma coisa muito natural, é só a gente resgatar, né, essa essência que nós temos e parar de negar, tanto mulheres quanto homens. Então, eu acho que é isso, né, por enquanto. Vocês querem adicionar mais alguma coisa? Érica, quer falar mais alguma coisa? Por mim, eu acho que fechou já. Tá, fechou, okay. Né?
Então, se deixar, a gente fica conversando, ó. A gente é um assunto muito gostoso. Eu poderia ficar horas aqui também conversando. Todos os podcasts é a mesma coisa. Se deixar, vem um monte de assunto na cabeça, mas a gente tem que ficar se limitando, né? Porque tem o tempo, a gente tem os nossos outros compromissos. É verdade. A gente fica olhando os tempos aqui, né? Pra não passar muito. Sim, até para não ficar muito cansativo para vocês que estão ouvindo a gente, né? Então, vamos dar por encerrado, né? Mas esse episódio aqui, gente, agradeço muito a presença de vocês lá nos canais, né? Que a gente está transmitindo no YouTube, aqui no nosso podcast, né? E sempre lembrando que vocês podem deixar sugestões de temas, ou então observações, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem, comentários, lá no nosso site, que é somostodosmestres.com. Tá? E eu deixo um beijo para cada um de vocês, no coração de cada um, e até a próxima. Tchau, pessoal, um beijo para todo mundo, muita paz, muita luz no coração, e até o próximo. Tchau. Bom, eu também gostaria de agradecer a todos que acompanham os podcasts aqui do Somos Todos Mestres. Gratidão a todos vocês pelos comentários, pelas sugestões, por marcar a gente lá no Instagram. A gente sempre tem muita gente que acompanha a gente em todas as redes, né? Então, YouTube, sim, aqui, né? No site do Somos Todos Mestres e também nos nossos Instagrams, né? Então, gratidão a todos vocês. Os nossos programas não teriam realmente significado, assim, uma energia, uma vibe gostosa se vocês não tivessem ouvindo a gente, curtindo, comentando. Então, obrigado aí por sempre receber a gente e participar dessa nossa conversa como se vocês estivessem aqui juntos com a gente na gravação, tá bom? Obrigado, gratidão e até o próximo.